Olá a todos, eu sou Marco e hoje estou aqui para demonstrar como fazer um sistema de geração de níveis randômicos. Esse vídeo ele não é um tutorial, mas você ainda pode aprender alguma coisa assistindo ele. Você deve estar aí se perguntando por que tem uma gameplay de Zelda no fundo. Então, o sistema que eu vou demonstrar aqui funciona de maneira muito similar a alguns outros títulos de videogame, onde ele basicamente pega um modelo aleatório e coloca para ser o início da fase. Depois, ele pega outro modelo aleatório e posiciona de forma a encaixar com o modelo anterior. E repete isso várias e várias vezes. Para isso, precisamos de modelos que encaixem entre si, para que a costura entre os blocos não venha a incomodar. Chamamos isso de níveis modulares. Apenas uma pequena observação a fazer. Níveis gerados de forma randômica é diferente de níveis procedurais, pois os níveis gerados de forma randômica necessitam de modelos para serem gerados, ao contrário do procedural, que necessitam apenas de padrões. Para começar, eu fiz algo bem simples. Criei um cubo. E logo depois, fiz outro cubo que fosse spawnado à sua frente, utilizando a caixa de colisão dele para determinar qual seria a distância entre eles. E quando eu iniciei o jogo, a Unity simplesmente crashou. Isso veio acontecer porque eu não defini um limite de blocos. Então, foram gerados até o meu computador não conseguir mais suportar. De volta aos scripts, criei uma variável para definir o limite. Comecei com algo pequeno, algo como 9 blocos. E então, ao iniciar o jogo, todos foram gerados um na frente do outro, até alcançar o limite de 9 blocos. A partir daqui, eu poderia seguir duas alternativas. Fazer com que a orientação de cada bloco fosse randômica, podendo gerar um bloco em cima, um embaixo ou um na frente. Seria algo muito útil para jogos em 2D. Mas meu foco era algo um pouco diferente. Então fui para a segunda alternativa, modelar corredores que mudariam de direção, ou até mesmo criariam novos caminhos. Então eu fiz alguns shapes diferentes de corredores. Após esse processo, voltando na Unity, usando um objeto para determinar a posição de cada encaixe em cada um dos corredores, fiz a Unity criar outro corredor, escolhendo qual seria o próximo de forma randômica, até que o número de corredores fosse maior ou igual ao número máximo. E foi algo espetacular. Só que alguns corredores simplesmente eram colocados dentro de outros, o que gerava uma grande bagunça. Com caminhos sem fins, outros que deixavam o jogador preso e bugs parecidos. Então, pensei em uma forma de combater esse bug. E na verdade, foi algo bem simples. Eu criei um novo Game Object em cada um dos corredores. Esse novo objeto, eu coloquei um colisor caixa nele. Redimensionei até ficar mais ou menos do tamanho do corredor. E habilitei a função gatilho no colisor. Depois, criei um novo script que simplesmente verificava se o objeto que estava colidindo com ele tinha o mesmo script que ele. Se positivo, ele deletaria o objeto que aquele checador pertencia. Depois disso, iniciei o jogo e
o cenário simplesmente desapareceu. Isso acontecia porque, basicamente, ele estava a detectar o corredor que estava depois dele na fila. Logo, ao detectar a colisão com o segundo bloco, o primeiro bloco se deletaria, também levando o segundo bloco. Para resolver isso, encontrei uma maneira do checador ignorar a própria colisão e verificar se o item que ele está colidindo está antes ou depois dele na fila. Caso esteja depois, ele deletaria a si mesmo. Depois disso, iniciei o game e... finalmente, havia conseguido. No entanto, me deparei com outro problema. Agora, quando um corredor era deletado, ficava um buraco que caía pro nada. Isso acontecia porque, basicamente, o fim de um corredor era para ser o início de outro. Sendo assim, quando um corredor fosse deletado, não tinha nada para colocar no lugar. Sendo assim, eu deveria encontrar uma forma de colocar um final nos corredores.